o Messias confundido como Messias, se ele continuasse com o seu trabalho na intensidade que ele estava, ele concorreria com Jesus. Mas João sabia o seu lugar, que era aquele que abria os caminhos, endireitai vossas veredas, dizia ele. E ele sabia que com a chegada do Cristo, ele, João, já tinha que sair de cena. E Jesus sabia de tal forma também isso que o evangelista Marcos descreve que, melhor dizendo, Mateus descreve que, sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos e fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. João sabia que era hora de parar para que fixasse aquele maior do que ele, e Jesus sabia que era hora de começar, porque João havia parado. Da mesma forma, nós temos essa relação, não uma relação dupla, mas uma relação de uma tríade. Nós, os trabalhadores, a casa e a causa. É necessário que nós, os trabalhadores, nos diminuamos para que a casa cresça. É necessário que a casa se diminua para que a causa cresça. Há um encadeamento de valores maiores. A casa é um conjunto, o trabalhador é uma individualidade, a causa é o que norteia. Então é preciso observar, nesse contexto, se nós não estamos levando a nós mesmos, em vez de levar o espiritismo às pessoas. Se nós não estamos levando a casa, em vez de levar o espiritismo às pessoas. Se nós não estamos ofuscando aquilo que tanto nos alegra e que brilha na nossa condição de existência. Então, por isso a ideia de trabalhar com a causa e a casa. E uma causa que nós começamos gloriosamente com o Cristo. A questão 625, que comentamos ontem, nos deixa claro esse processo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E eles responderam numa só palavra: Jesus. E é preciso entender esse Jesus. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos uma passagem que se intitula A Confissão de Pedro. Essa passagem, cronologicamente, ela se deu mais ou menos depois de 2 anos que Jesus fazia a sua pregação. Mais ou menos 2 anos. E ele chama os seus discípulos e sai de Cafarnaum e vai com eles para uma outra região ao norte, chamada Cesareia de Filipe. Uma região diferente de Cafarnaum, sem a balbúrdia de Cafarnaum, uma região de lagos, altitude mais elevada, clima mais ameno, e um local para onde as pessoas iam descansar. E ele então sai com seus discípulos, como que retirando-os do lugar comum e levando-os a um local onde eles podiam fazer algo que muitos entendem que é moderno, que foi criado há pouco tempo com as técnicas de administração. A avaliação. O PDCA. Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Jesus fazia isso já. E depois de 2 anos ele resolveu fazer uma avaliação. Uma avaliação do seu trabalho, uma avaliação do que estava acontecendo. E ele sai do local comum e vai para um local apartado, para que as pessoas não se envolvessem com as coisas do dia a dia e se envolvessem com aquele momento. E lá ele faz 2 perguntas aos discípulos. Ele pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que acham de mim? O que andam falando a meu respeito? Como estão entendendo o que eu estou falando? Vejam, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és João Batista ressuscitado, ou algum dos profetas já surgidos. Em outras palavras, Senhor, ninguém entendeu nada. Ninguém sabe quem o Senhor é. Veja, uns dizem que tu és Jeremias, João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, ou um dos profetas. E ele faz uma segunda pergunta: e vós? Ele não quer saber a opinião do povo, ele quer saber a opinião dos discípulos, daqueles que ele escolheu, os 12 apóstolos e os outros discípulos não apóstolos.
Ele queria saber o que eles pensavam a respeito dele. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista que Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta diz a ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Vejam a resposta de Pedro. Ele não disse: tu és Jesus, filho de José, nascido em Belém ou nascido em Nazaré, que tem irmãos, que não tem irmãos. Ele não se referiu a um ser que estava ali com a historiografia. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, do grego, Christos, significa o ungido, o esperado, o mensageiro. Ali Pedro revela não a figura homem, como todos nós, que tem uma data de nascimento, um tempo de vida material, uma convivência. Ele referiu-se a algo que transcendia isso. E disse: tu és o Cristo, o mensageiro. E em resposta Jesus diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ele não o chama bem-aventurado és tu, Pedro, porque Pedro é um apelido. Filho de Jonas era o sobrenome. E o sobrenome é que identificava uma pessoa. O sobrenome é que identificava a origem da pessoa. O sobrenome era quando se tratava de algo formal. Chamar pelo sobrenome era chamar pela formalidade. Bar Jonas, filho de Jonas, que era o sobrenome de todas as pessoas, filho de alguém. Como Bartimeu, que o cego foi apresentado. O nome dele não era Bartimeu, era o sobrenome, Bartimeu, filho de Timeu. Ele não é apresentado o nome, porque aquela passagem era um ato formal. E ali Jesus então trata com formalidade a Pedro. Não é mais Pedro, é filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ou seja, estou falando com seriedade, porque você falou com profundidade e seriedade. E ele diz: pois não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas. Em outras palavras, não foi você que falou isso. Não foi nem a carne nem o sangue, não veio de você. Mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você não falou de si mesmo. Você foi inspirado por meu Pai. Por quê? Porque a revelação era tão forte que era uma revelação advinda do plano superior. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque o Cristo não tem temporalidade. O Cristo não nasceu numa data, não desencarnou numa data, não viveu num período. O Cristo é atemporal. É o mensageiro que ficou a mensagem. Como disse também o mesmo apóstolo: tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus dizia: é necessário que eu vá, diz Pedro: mas se tu fores, com quem nós ficaremos? Quo vades? Para onde vais? Se tu fores, com quem ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é essa figura, esse momento crucial que Jesus traz para que entendamos que Jesus é muito mais do que uma historiografia. Ele é presente. Ele é o Cristo. Não são duas pessoas, é uma pessoa só. Jesus, o Cristo. Cristo não era sobrenome de Jesus. Cristo é o título que lhe foi dado. O equivalente ao Mexialá, o Messias do hebraico, que significa o ungido, o esperado, o mensageiro, tal qual Christos. Então Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, o mensageiro. Aquele que nos trouxe as palavras de vida eterna. E palavras tão fortes, revelação tão forte, que Jesus responde a Pedro: doravante tu serás chamado Kefas, pedra. Rocha. E sobre essa Kefos, pedra, edificarei minha igreja. Veja que Jesus usa duas palavras. Tu és Kefas, rocha, e sobre essa Kefos, pedra, edificarei minha igreja. Ali não se tratava de dizer edificarei minha igreja sobre a pessoa,
mas sobre o que a pessoa havia dito. A pedra angular, o Cristo, o Filho de Deus vivo. A revelação de Pedro era sobre o Cristo. Sobre essa revelação, diz o Cristo, edificarei minha eclésia, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque na mesma passagem, o apóstolo Pedro vai mostrar que o ser humano é volúvel, que o ser humano tem certa inconstância. Porque segue a passagem e Jesus diz então, a partir de então, ou seja, a partir daquele momento que revelou-se Cristo, diz o evangelista, a partir de então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui não entra o mérito da palavra ressuscitar, é o texto do Evangelho. Vejam, até aquele momento Jesus não falava nada a respeito do seu sacrifício, do suplício. É a partir daquele momento é que ele diz então sobre esse suplício. Diz o evangelista, a partir de então começou Jesus a dizer que deveria ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, porque ali era uma segunda linha de trabalho. Se a resposta primeira fosse, todos estão dizendo, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se aquela pergunta feita, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, tivesse sido respondida, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diria então, fui, acabou, todo mundo entendeu, agora eu vou tocar um pouquinho de descanso. Mas como ninguém entendeu, ele teve que seguir o plano B. É necessário ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí diz Pedro a Jesus, de modo nenhum nós deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus vira-se para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás, pois me é motivo de escândalo. Aquele mesmo Pedro que revelou algo divino, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou tais coisas, ou que tu revelou tais coisas, foi dito a ele, afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro não compreendia o que era a missão, ali, efetivamente. Depois passou a entender melhor. Mas naquele momento ele disse, não, de modo nenhum deixarei que o Senhor vá a Jerusalém, morra, seja crucificado e morra. Então não deixaremos que tais coisas te aconteçam. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Então não é sobre a pessoa que se edifica o trabalho. Por isso ele foi chamado Kéfas, rocha. E sobre a palavra pedra, ou seja, a revelação, edificaria a igreja. E o apóstolo Pedro depois, na sua primeira epístola, vai dizer, Jesus é a pedra angular, eu sou a pedra de tropeço, dizia ele. Mostrando que toda a estrutura do cristianismo estaria no Cristo. Daí, cristianismo, doutrina do Cristo. E é isso que nós devemos buscar. Não que não devamos conhecer a historiografia, não é isso? Devemos conhecê-la. Devemos conhecer os atos comuns, tudo certo. Mas é preciso que conheçamos, entendamos e nos dirijamos pelas palavras do Cristo, pelos seus ensinos. Esse é o elemento fundamental do cristianismo, a pedra angular do cristianismo. E é tão forte que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título O Advento do Espírito de Verdade, nós temos o segundo parágrafo dizendo todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Veja o que o Espírito de Verdade escreve. E quem são os humanos? As outras pessoas fora aqui do estado da Flórida. As outras pessoas fora da Flórida. Esses são os humanos. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E aí então é preciso que entendamos trabalhar com Cristo. E o primeiro aspecto, dissemos isso ontem, do trabalho com Cristo, livre adesão, livre iniciativa.
Embora o apóstolo Paulo tenha dito o amor do Cristo nos constrange, não é no sentido de nos inibe, de nos tira a liberdade de escolha. É no sentido de ele é muito puro ante o amor que nós temos. Mas ali é preciso entender que o Cristo não obrigou ninguém a segui-lo. Ele apenas convidava. De tal forma que ele diz lá, o evangelista Mateus, no seu capítulo 16, vai grafar: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. É preciso que entendamos renunciar-nos a nós mesmos não significa anular-nos, não significa cortar nossa individualidade, não, porque senão seremos máquinas. Mas significa que há valores maiores, que há objetivos maiores que precisam estar em primeiro plano. É preciso renunciar esse aspecto egoísta que nós trazemos. É preciso entender que não somos, cada um de nós, detentores do conhecimento pleno. É preciso entendermos que todos nós somos aprendizes e que temos por princípio aprender para fazer, não aprender somente para saber. É preciso que entendamos que essa renúncia de nós mesmos não é anular-nos. Nós podemos seguir nossa vida. Basta observarmos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que tem por título uma mensagem chamada O Homem no Mundo, que vale a pena ser lida. Que diz, uma página e meia, mas diz uma parte assim, logo no seu início: não creais que para estar em contato conosco permanentemente seja preciso envergar a capa de silício e vos cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez, não. Sede felizes como podem ser os homens na terra. Mas que em vossa felicidade não haja nada que possa fazer corar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Em outras palavras, nós temos as situações da terra para podermos ser felizes. Por exemplo, torcedores do Cruzeiro, que somos eu e sou Geraldo, somos felizes. Sempre felizes. Apesar das derrotas constantes. Mas somos felizes. Um tanto temerosos com relação à tabela, a hora sobe, a hora cai, mas somos felizes. Há situações na terra que precisam ser vivenciadas, que fazem parte da nossa alegria, da nossa tristeza. E os Espíritos deixam claro que não é o renunciar-se a si como se vivesse fora da terra. Eles dizem: sede felizes, como podem ser felizes os homens na terra. Eles deixam claro esse processo. É uma mensagem belíssima para dizer: olha, não precisa apartar-se da sua vida cotidiana. É só não tentar materializar o espírito. Espiritualiza a matéria, fica mais tranquilo. Vai julgar o seu futebol, se alguém lhe der uma canelada, você diz: oh, me desculpe, fui eu que bati a canela no bico da sua chuteira. E continua a diversão, a alegria. Eu gosto tanto de futebol que eu carrego sempre uma bola comigo, sabe? Então vejam, é a alegria do mundo. Isso não é retirar de nós. O renunciar a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, é perceber que, com isso, nós podemos servir também ao Cristo. Não precisamos afastarmos-nos da família para servir ao Cristo. Não precisamos nos afastar dos nossos trabalhos profissionais, que são devidos, é a lei do trabalho, para nos afastar para nos ligar à ideia do Cristo. Paulo se mantinha fazendo tendas, continuou seu trabalho. Os apóstolos continuaram seus trabalhos, os pescadores continuavam pescando, mas não deixavam de servir. A justa medida, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como dizemos no nosso ditado popular. Como diz um filósofo da minha cidade natal, São Gotardo, esse filósofo dizia que na vida não podemos voar tão alto como o urubu, nem andar tão baixo como o tatu, que é preciso ter um meio termo, né? Então é importante percebermos isso, é o renunciar-se a si mesmo. Mas o aspecto interessante são esses dois pontos que eu grifei. Quiser.
É preciso que haja uma vontade. É preciso que haja, de fato, a vontade de fazer, porque o Cristo não nos obriga a fazer. Ele espera que cada um siga segundo a sua vontade. E sobre essa ideia da vontade é importante, porque se olharmos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem trazida pelo apóstolo Paulo em espírito, a mensagem é assinada pelo apóstolo Paulo, tem por título o mesmo título do capítulo, Fora da caridade não há salvação. Ele escreve no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não fazer o mal, fica quieto. Fazer o bem tem que agir. Mas não é só agir, é a ação da vontade. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Ou seja, faço o bem porque eu quero fazer. E Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai trabalhar a ideia do ato e da vontade. Ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Veja que interessante. Quando os meus atos são bons, mas os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Por isso é preciso a ação da vontade. O bem só é efetivo quando há a vontade de fazê-lo e o faz. Simão, você vai à campanha do quilo para coletar alimentos? Você vai às caravanas? Lógico que vou, porque se eu não for, o que vão falar de mim? Eu sou o presidente do centro. O ato é bom, o motivo é pura e simplesmente de aparência. O pensamento é mau. Quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem, escreveu Leon Denis. Então é preciso percebermos que esse quiser não é assim, hoje eu quero, amanhã não. Bem me quer, mal me quer. Não. É a vontade. E quem lê o Pensamento e Vida de Emmanuel entende o que é a vontade. É o departamento, o motor de todas as nossas atitudes. É a aplicabilidade, diz ele, da própria fé, da própria crença. Então é preciso entender que o Cristo disse isso: olha, quem quiser vir após mim, que venha. Mas é preciso ter a vontade. E pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Em outras palavras, não ficaremos isentos das nossas responsabilidades. Cada um com a sua dificuldade vai continuar trabalhando. Cada um continua carregando a sua cruz. Dia a dia. Day by day. Não é toda hora. É dia a dia. Entendendo que nós precisamos estabelecer limites curtos para os nossos objetivos e vencendo cada um. E começando de novo. E vencendo. E começando de novo. E vencendo. Servir ao Cristo não concede privilégios. Chico nos conta, no livro Mandato de Amor, lá na página 91 desse livro, ele conta uma história de Teresa de Ávila. Que eu me lembrei, porque eu me lembrei que a Andréia postou dos textos de Teresa de Ávila, do Tudo Passa, e eu me lembrei disso, olhando para ela, e me lembrei de Teresa de Ávila, e me lembrei que Chico falou sobre ela. E assim a gente vai costurando. Ele escreveu que Teresa de Ávila era uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito dos escritos dela. Ela fundava com San Juan de la Cruz vários conventos, orfanatos, e ela era daquela que saía para buscar os donativos, ia nos nobres espanhóis para pedir dinheiro, e ali ela pedia e construía um outro orfanato, alimentava as crianças, e ela ia pessoalmente, tinha que ser pessoalmente, na época não tinha como mandar e-mail, essas coisas, então ela ia pessoalmente, e numa dessas, ela estava na casa de um nobre e no final da tarde resolveu ir embora. E o tempo estava um pouco fechado, ameaçando chuva, e disseram: não fique por aqui. Ela: não, eu preciso ir porque esse donativo é para comprar a comida para eles alimentarem amanhã pela manhã. E eu preciso levar isso até lá. E ela disse a Jesus, ela tratava Jesus de uma forma muito pessoal, ela chamava de meu amado. Então ela disse assim: meu amado, eu vou ao convento, eu preciso chegar, segura essa chuva. Eu tenho um rio para transpor. E se chover, ele vai ficar caudaloso. Ou eu vou cair, ou vou me afogar, segure a chuva.
E ela, à medida que ela caminhava em direção ao destino, próximo ao rio, a chuva começou, o tempo começou a fechar mais. Ela diz: eu confio no Senhor, segura essa chuva. E assim foi. Quando ela estava entrando no rio, caiu uma tormenta. Mas uma chuva, mineiramente falando, choveu com gosto. Mas choveu. E ali ela escorrega nas pedras e cai no rio e é levada pelas águas. E naquele momento de dificuldade, medo, se afogando, ela diz: meu amado, socorre-me. Então ela diz que sentiu como que a mão do Cristo segurando-a e levando-a para a margem. Ela consegue chegar à margem, já ali com dificuldade, começa a caminhar e o tempo abre. A chuva cessa. E ela escuta uma voz dizendo: Teresa, minha filha, é assim, no meio das tormentas da vida, que eu cuido daqueles que me amam. E ela respondeu para ele: e é por isso que tu tens tão poucos seguidores. Ela era bem-humorada, muito bem-humorada. É por isso que tu tens tão poucos seguidores. Pegue a sua cruz a cada dia. Por quê? Porque cada um responde pelos seus atos, pelas suas ações. Não há como isentar-nos das nossas responsabilidades, porque são nossas. Não é Deus que nos impõe dificuldades, são consequências das nossas próprias ações, das nossas escolhas. Por isso, dizia o apóstolo Tiago, na sua única epístola, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, por isso, renuncie-se a si mesmo e pegue a sua cruz a cada dia. E vamos trabalhar, e vamos servi-lo, e vamos viver, conviver, sem nos anular, mas sem também anular o próprio Cristo. É isso que nós depreendemos quando lemos uma frase tão assertiva, tão direta quanto esta, dita por Jesus. E ainda temos outro elemento para pensarmos sobre o trabalho com Cristo. Eu não olhei que hora que nós começamos. Termina meio-dia, né? Tá, então só para avisar, vocês ainda têm 1h20 aí de castigo. O capítulo 20 de Mateus nos traz uma outra característica. Ali Jesus vai falar com aquela assembleia, com aquelas pessoas que estavam ali organizando o porvir, o movimento. E ele diz, Mateus grafa no seu capítulo 20, sabeis que os governadores dos povos os dominam. Não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele ou quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir. Aqui ele já começa a falar dos cargos. Porque as pessoas falavam dos cargos, Jesus falava do encargo. Ele não falava do cargo. Jesus falava do trabalho, as pessoas falavam dos postos. E ele percebia isso. E de certa forma isso ocorreu na dissensão Paulo e os demais, na questão de Antioquia, na questão de cuidar de Jerusalém, na questão de levar a mensagem a todos, outros entendiam que eram só aos judeus, e aí discenderam-se e depois ajustaram e resolveram a questão da circuncisão, já que precisava ser circuncidado, ou seja, precisava ser judeu para poder levar a mensagem, e Paulo entendia que não, que essa mensagem era para todos. E aí chegaram num acordo, tudo bem, aquele que fosse judeu e quisesse se converter deveria se circuncidar, aquele que não fosse continuaria do jeito que era. Que não precisava nem ter feito um acordo desse jeito, isso já era o natural. Mas o que? Cargos, posições. Era o que se discutia. E Jesus, na parábola das bodas, ele já foi trazendo essas situações. Quando ele conta a parábola das bodas, ele nos fala do apóstolo Paulo, que viria poucos anos depois. Ele diz que o rei resolveu comemorar as bodas e mandou os seus mensageiros, os seus servos, para a cidade para convidar as pessoas. E os servos foram para a cidade convidar as pessoas, e diz o evangelista, e as pessoas continuaram o seu trabalho e nada deram de atenção aos servos. Os servos voltaram e disseram, ninguém aceitou o convite. O servo então mandou o seu filho, o príncipe, para que convidasse as pessoas.
E o príncipe foi à cidade e convidou as pessoas, e as pessoas disseram: já nos convidaram e não aceitamos. Continuaram no seu trabalho e, pela insistência do convite, mataram o príncipe. O rei, então, recebendo a notícia, mandou novos servos, e disse a eles: ide e convidai a todos, ficai nas pontas das esquinas, e ali chamai a todos para o banquete. E vieram as pessoas para o banquete, e 2 delas estavam sem a túnica nupcial. E então disse para esses 2 que fossem retirados do recinto, pois não estavam devidamente preparados. E diz o Senhor: muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Ali, quando Jesus narra a parábola, ele está dizendo: os primeiros convidados, os primeiros servos vieram, os profetas, e ninguém entendeu. E ninguém deu atenção. Os profetas vieram, ensinaram, trouxeram a mensagem, e as pessoas não atendiam, seguiam suas vidas. Veio Cristo, e as pessoas também não atenderiam. E a mensagem dirigida à cidade. Mas depois viria outro servo, veio Paulo. E ao dizer: ficai nas pontas das esquinas. O que é uma esquina? É um local em que você é visto dos 2 lados. Você está num local que quem está daqui vê, quem está daqui vê. Então veja, fique em evidência, para todos. E convidai a todos, não mais só judeus. A mensagem é para todo aquele que dela precisar. E assim Paulo fez. Por isso ele dizia que precisava levar a mensagem a quaisquer pessoas. Que essa mensagem era tão grande que não poderia ficar circunscrita a um povo judeu que teve a sua oportunidade pelos profetas. E aí surgiu a dissensão entre aqueles que diziam somente a ideia judaica e aqueles que diziam: não, ela é para todos. Por isso Jesus, já antevendo, foi chamando a atenção. Sabeis que no mundo tendes os governadores que vos dominam. E diz: não será assim entre vós. Ou seja, não há hierarquia entre pessoas. Aquele, diz ele, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, seja o que vos sirva. Não é seja o que sirva, vos sirva. Ou seja, trabalhe por todos e você será o grande entre todos. E ele chamou a atenção: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Num outro momento, Jesus lavava os pés dos discípulos. E quando chega a Pedro, Pedro retira o pé, recolhe o pé, retirar não retirou, ele continuou com o pé. Ele recolhe o pé. E ao recolher diz: Senhor, nós sabemos das coisas que devemos fazer, e cabe-nos a nós fazer. E Jesus diz a ele: se vós sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticais. Ou seja, não adianta saber se não vai fazer. Saber e não fazer é melhor não saber, mas se sabe por que não faz. Então é preciso perceber isso. E Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, não entrarás no meu reino. E ele então diz a Jesus: lava-me o corpo inteiro. É preciso perceber que o trabalho com Cristo não é de posições, é de ações, é servir. Quando observamos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus diz: ide, 2 a 2, ide pelo mundo, pregar o Evangelho, entrai nas cidades, nas sinagogas, nas casas, curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. E assim ele vai orientando e dizendo a todos: saiam 2 a 2. Por quê? Para que não haja personalismo. Se for 1 a 1, cada um faz o seu, da sua forma. 2 a 2 precisa de consenso. Quando se há consenso é porque 2 cederam. Porque no trabalho com Cristo não há votação, há consenso. Porque votação pressupõe ganhador e perdedor. Consenso pressupõe: não foi a minha ideia, mas foi aquela que talvez seja melhor, preciso apoiá-la. E aí há o consenso. Assim eles trabalhavam. Assim chamava a atenção Cristo.
E não por, vamos levantar o dedo para ver qual a maioria. Não, não existe maioria. Existe a individualidade que precisa ser entendida. É preciso que enxerguemos as pessoas. E é esse o trabalho. Quanto mais, foi dito aqui ontem, quanto mais se dá, mais se pede. Quanto mais se tem, mais se pede. Alexandre disse isso aqui ontem. Perfeitamente. E é isso mesmo. Queremos nos engrandecer, sirvamos. E a característica desse servir, se olharmos esses discípulos do Cristo, esses apóstolos, era a disponibilização sempre. Estavam sempre dispostos, porque Jesus estava sempre disposto a servir. Conta-nos o evangelista Mateus que numa dada tarde, diz o texto, Jesus estava sentado à sombra, descansando. Veja o texto. Jesus estava sentado à sombra, descansando. Basta a gente dar um pulinho ali fora, vai entender o sol. Imaginemos na Palestina. E ele estava ali, sentado, descansando. E chega ali um centurião. Centurião, chefe de uma centúria, romano, povo dominador, mal visto. Chega ali um centurião e diz, mestre, Rabi, meu servo está doente em casa. E Jesus, diz o texto, prontamente lhe respondeu, vamos até sua casa. Sentado à sombra, descansando. Chega um centurião e ele diz, vamos até sua casa. Talvez nós diríamos assim, legal, espera só o sol amainar um pouquinho e nós vamos até sua casa. Deixa eu só descansar, só respirar um pouquinho e nós vamos até sua casa. Não, diz o texto, e Jesus imediatamente, veja, imediatamente respondeu, vamos até sua casa. E o centurião diz, não, senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante, sou também comandado. Se dou uma ordem aos meus comandados, eles a cumprem, mesmo que eu não esteja presente. Tu, Senhor, tu tens os teus exércitos. Dize daqui uma só palavra, e o meu servo será curado. E Jesus diz, grande é a tua fé, teu servo está curado. E vira-se para os discípulos e diz, em toda a minha andança por Israel, veja a frase dele, em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Em toda a minha andança por Israel. E era um centurião. Não fazia parte do grupo. E em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Mostrando aqueles gentílicos. Esse é gentil? Um gentílico tem mais fé do que vocês. Num outro momento, no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro está na clarabóia da casa, num final de tarde, início de noite, e ali se amainando do calor. E ele olha para o céu e tem uma visão. Ele tem uma visão que é estendida uma toalha ali no céu e são colocados alimentos. E todos eles alimentos proibidos de serem comidos. E Pedro olha aqueles alimentos, não entendendo o que significava aquela visão, e a voz de Jesus lhe chega dizendo, pega e come. E Pedro diz, mas, Senhor, nos são alimentos proibidos? Ele diz, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. E a visão desaparece. E imediatamente chega uma pessoa dizendo, o centurião Cornélio está na porta te chamando. Aquela visão era para dizer, você não está aqui para atender somente a judeu. Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou, ou seja, todos esses alimentos são possíveis, são lícitos. Ali bateu agora um dos proibidos, ou seja, um gentílico. E Pedro o convida para entrar. Quando ele encontra o centurião, ele se lembra da visão. Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. E em vez dele sair para atender o centurião, ele pede para o centurião entrar. Não entraria centurião em casa de judeu, senão para alguma perseguição. E ele convida para entrar. Porque entendeu que o servir é sempre. Que o servir é a quaisquer pessoas, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer momentos.
e não em um dado momento, em dada comunidade de pessoas. Disponibilidade. Diz o Atos dos Apóstolos que Paulo foi para Damasco. E nessa ida para Damasco ele se encontra com Jesus, e ali no caso não é figura de linguagem, ele cai do cavalo. E ele caiu mesmo do cavalo, não foi uma figura de linguagem, ele caiu. E tem um encontro com Jesus. E estava depois em Damasco recuperando a sua saúde, a sua cegueira. E diz o texto que Ananias estava dormindo e Jesus lhe aparece em sonho, dizendo: Ananias. E prontamente Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Eu fico imaginando essa cena 5 horas da manhã, num domingo, garoando. E aí aparece Jesus e fala: Simão, agora não, Senhor. 5 horas. Me ajuda aí. 5 horas. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Prontidão, disponibilidade. E ele diz: vá à casa de Judas, à rua direita. Lá há quem precisa do teu concurso. E Ananias, prontidão, disse assim: Senhor, mas quem está lá é Saulo, o nosso perseguidor. Em outras palavras, o senhor está pensando bem o que o senhor está me pedindo? O senhor está mandando eu ir lá me encontrar com um cara que veio me prender? E Jesus vira para ele: eu sei. Eu sei. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. E aí dá uma cutucada em Ananias. Fala assim: deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, não faça juízo de valor. Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Vai lá atender. Deixa que eu mesmo mostro a ele. Não estabeleça critérios para servir. Sirva. E nós muitas vezes criamos tantas regras, mas tantas regras, que o que menos fazemos é servir. Porque tem que ter a hora certa, as pessoas certas, e a hora certa é a hora que nos somos chamados, independentemente de quaisquer outras circunstâncias ou condições. É isso que Jesus foi dizer para Ananias: deixai que eu mesmo mostraria a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, ele tem as responsabilidades dele. E é interessante essa ideia, porque Jesus diz: ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho. E quando Paulo se referia a si mesmo, ele dizia: temos esse tesouro, o evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ou seja, tá certo, eu sou o vaso, mas sou de barro, eu quebro. Então ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Em outras palavras, o que nós fazemos deve estar à frente. Com pessoas, sem pessoas e apesar das pessoas. O evangelho deve prevalecer. Da mesma forma o espiritismo. Com os espíritas, sem os espíritas e apesar dos espíritas. Deve continuar. Isso é o que Jesus está dizendo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Daí vem aquela frase dita aqui no início: para não buscar os assentos da frente e sentar nos últimos, porque se for merecedor será convidado a vir para frente, e o não merecedor será convidado a ir para trás. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: não disputem posições. Trabalhem. Sirvam. Eu não preciso de posição para servir, eu só preciso servir. E assim segue. Chamando a atenção para esse aspecto importante de servir ao Cristo. Servir a uma causa por meio de uma casa ou por ações próprias. Mas colocar sempre o Cristo como referência. Referência de respeito, referência de amorosidade. Nós veremos isso no aspecto fraternidade na casa espírita. O Cristo
eu imagino que tudo que ele fazia com alegria. Não é concebível vê-lo, tê-lo carrancudo, cara fechada, mineiramente falando, cara amarrada. Não dá para concebê-lo assim. O ser que era o amor em pessoa. Imaginemos ele chamar aquela criancinha que ele chamou para sentar no colo e fazer o exemplo da pureza. Imagina chamasse assim: menino, vem cá. Vou não. Mas ele convidou: filho, vem cá. Opa, hashtag tamo junto. Não poderia ser diferente. Quando ele convida os seus discípulos, ele diz a Pedro: Pedro, joga as redes fora, pois doravante farei de ti pescador de almas. Pedro jogou a rede e seguiu. Mateus foi até mais rápido: levanta e segue-me. Fui. O Espírito Milanês diz que o convite de um superior é irresistível. O convite de um superior é irresistível. Por isso estou aqui com vocês, porque recebi o convite da Andréia. E é irresistível. E é isso que acontece. O superior não manda. Ele convida. E ao convidar, somos envolvidos. Então, se estamos em posições, convidemos. Exalemos um convite. Se vier, que bom. Se não vier, quando vier, que bom. E vamos trabalhar. E vamos seguir. Assim era. Como dizia o Cristo: aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me servir. Não interessa o que já foi feito. Interessa o que falta para fazer. O que já foi feito está feito, que bom. Vamos continuar fazendo. Terminei o trabalho, agora eu vou me descansar. Isso, descansa fazendo outro. E vamos seguindo. E vamos para o trabalho. O trabalho com Cristo, que edifica, que alegra, que soergue, que não faz juízo de valor, que não faz acepção de pessoas. Só serve. Serve, como dizia o Espírito Memei, trabalha, serve e passa. Ou seja, continua. E é assim que as células do cristianismo seguiram. Apesar das dificuldades das pessoas. Jesus reuniu para fazer esse trabalho 12 homens. Os melhores homens da Palestina. Escolhidos por ele. Tinham vários. Ele disse: Mateus, Pedro, João, Simão Zelote, Natanael, Bartolomeu. Chamou os 12. Ele os escolheu. E disse: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Os melhores homens da Palestina. Um traiu. Um negou. E 9 fugiram quando ele foi preso. Olha que turma boa. Os melhores. Um nega, um trai e 9 fogem. Ficou só um jovem, chamado João, que acompanhou todo o suplício. À época, sei lá, uns 16, 17 anos. Os outros todos, os melhores. Aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não conheço esse homem. Nunca ouvi desse homem. Nunca andei com esse homem. Nega. E é interessante esse aspecto, porque nós podemos trazer... Jesus é modelo, é guia. Então tragamos Jesus para alguns aspectos. De algo que nós conhecemos só de livros, de teoria. Mágoa. A mágoa, todos nós só sabemos que existe por causa que tem livros que contam isso. Jesus foi traído, foi negado, e aí ele se apresenta depois da crucificação para os 11 que sobraram. Estão eles lá reunidos, aparece Jesus entre eles, 9 fugiram, um negou, um traiu, não estava ali o traidor, só estava também o que ficou, e Jesus se apresenta para eles depois da crucifixão. E olha para eles e diz o quê? Bom, se fôssemos nós, negado, traído, abandonado, e aí nos apresentamos para eles de novo, o que nós diríamos?
Pode deixar. Me aguardem. Vocês me magoaram. Estou magoado. Mas o que ele disse? A paz esteja convosco. Acabou a conversa. Ele entrou em Jerusalém antes da crucifixão, saudado pelas pessoas, aplaudido, colocavam tapetes, flores, e ele num burrico entrou ali saudado. Eles cantavam Hosana, chamando-o por filho de Davi, Messias, né, chamado. Aquelas mesmas pessoas, uns dias depois, estavam assim dizendo, crucifique-o. As mesmas. Jesus é içado à cruz, lá da cruz ele olha as pessoas e diz o quê? Se fôssemos nós, o que nós diríamos? Bando de ingrato. É esse o pagamento que vocês me dão? Curei meia dúzia aí de cada um de vocês e vocês fazem isso comigo? Magoei-me. Vocês me magoaram. Mas o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O verbo magoar, no nosso vernáculo, ele é um verbo pronominal. A gente chama de verbo reflexivo. O que é um verbo pronominal? Para ser conjugado, ele precisa de um pronome. Senão ele não pode ser conjugado. E o verbo magoar se conjuga da seguinte forma. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. E não ele me magoa, eu me magoo. Então ninguém magoa ninguém. É a pessoa que se magoa com o ato de alguém. E ele é reflexivo, esse verbo. Então eu não posso dizer você me magoou, eu posso dizer eu me magoei com você. Porque é uma decisão que eu vou tomar. Mágoa é um veneno que eu tomo e quero que os outros morram. Ele só tem efeito para mim. E por que isso? Porque a mágoa é determinante de egoísmo. Quando alguém me magoa, nessa linguagem comum nossa, quando a pessoa não faz o que eu queria que ela fizesse. Quando a pessoa não faz o que eu quero, você me magoou. Em outras palavras, você não me obedeceu. Feriu o que eu queria. Aí isso é mágoa. Mágoa é indicador de egoísmo. Me iludi com você, você agora me desiludiu. Legal, ficou ótimo, pelo menos não está iludido mais. Não, mas eu quero dizer que você me decepcionou. Opa, peraí. Te decepcionei por quê? Você não fez o que eu queria. Eu esperava tudo dos outros, mas não de você. Ou seja, você não seguiu minhas regras. E quem de nós tem autoridade para obrigar os outros a seguir que regra? É um estado consciencial. E Jesus não podia dizer me magoaram, porque ele não esperava nada das pessoas, senão o que elas fizessem. Daí ele não tinha por que se magoar. Por isso ele lidava com todos, reconhecendo o trabalho dele ou não, ele esperava aquilo que elas dessem. De você eu espero que você me dê, de você eu espero que você me dê, e ótimo, se não me der nada, também não espero nada, e vamos para frente. Numa linguagem filosófica brasileira, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não se desanima, dizia a música. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E pensem bem, se magoarem com alguém, procurem saber o motivo dessa mágoa. E quase sempre é o meu egoísmo que está fazendo. À frente a tudo. A outra pessoa só fez o que ela fazia. Sempre. A outra pessoa só foi o que ela era. Sempre. E eu queria que ela fosse outra pessoa. E ela não é outra pessoa. Imaginemos o Cristo. Quando ele falava uma parábola, os apóstolos diziam, Senhor, explica-nos a parábola. Ele devia fazer assim, pelo amor de Deus. Porque ele dizia mais ou menos isso. Até quando me tereis? Ele perguntava. Em outras palavras, Senhor, mas não se magoava. Pedro, Jesus se apresentou depois da crucifixão para Madalena, Maria de Magdala, e ela chega contando aos apóstolos, eu vi o Senhor. E Pedro diz para ela, como tu dizes eu vi? Como ela apareceu para ti, mulher? Ou seja, por que não para mim? E aí Pedro, é porque eu neguei. E começou a trabalhar a culpa.
eu neguei. Jesus se apresenta para todos. Pedro, João e Tiago, era sempre a turma chamada para andar sozinho com ele. E ele se apresenta para todos e não chama Pedro, João e Tiago apartadamente. Não chamou Pedro para conversar separadamente como ele fazia. E ele deve ter pensado, não me perdoou. Tomé não estava presente. Contam a Tomé, ele fala, não acredito. Só acreditarei se o vir e tocá-lo. E Jesus se apresenta de novo, chama Tomé, toca-me, Tomé. Tomé lhe toca a chaga e fala, Senhor. E Jesus disse, acreditaste porque viste e me tocaste. Bem-aventurados que creem sem nada ver ou tocar. Mas não chamou Pedro. Tomé duvida e é chamado. Ele não é chamado. Neguei. E diz Jesus, vão para a Galileia. Lá darei informações. E na Galileia, depois de muitos dias, Jesus conversando com várias pessoas, no meio do caminho, no meio da conversa, ele para e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro, amo-te, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa. E ele para de novo e fala, Pedro, amas-me mais do que estes? Peraí, lógico, peraí não está lá no Evangelho, né? Peraí, eu já falei que eu amo, agora está perguntando se eu amo mais do que estes? Ah, é porque eu neguei. Amo, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa e no final ele diz assim, Simão, filho de Jonas. Não é mais Pedro. Opa, chamou pelo nome inteiro. Simão, filho de Jonas. E aqui abre um parêntese. Quando minha mãe me chamava por Simão Pedro, tinha alguma coisa. Porque, vejam, o nome composto, que normalmente não é conjugado, não é falado compostamente, quando ele é composto tem algum motivo. Quando minha mãe me chamava pelo apelido, que não vem ao caso, dizer qual, quando ela me chamava pelo apelido, ela ia me dar alguma coisa. Quando ela dizia Simão, eu ia fazer alguma coisa para ela. Quando ela falava Simão Pedro, já tinha feito alguma coisa. E aí o negócio era naquela modalidade antiga. A mão côncava numa nádega convexa. E aí era a união Roberto Carlos, côncavo e convexo. Então Jesus chama ali Pedro, naquele momento chama Pedro, Simão, filho de Jonas. Ele deve ter pensado, agora foi mesmo. Amas-me mais do que todos. Amas-me mais do que estes, amas-me mais do que todos. E Pedro responde chorando, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E aí cai a ficha de Pedro. Cai a ficha, não no evangélico também, não vão achar isso lá. Caiu a ficha de Pedro, por quê? Quantas vezes Pedro negou a Jesus de boca? O que Jesus pediu para ele? Reafirmar de boca o amor a ele. Pronto. Ou seja, desce daí. Você está se achando muito importante para conseguir me magoar. Para me magoar, você tem que estar no meu nível. E se estiver no meu nível, você não me magoa nunca. Então, desce daí e vai trabalhar, meu filho. E ele entendeu isso. E começou a trabalhar. E quando ele pregava, as pessoas diziam, mas tu és aquele que negou o teu mestre. Ele disse, sim, eu neguei e muito sofri com isso. Por isso não neguem, para que não sofram o que eu sofri. Ou seja, ele fez do seu erro a plataforma de acerto. Ele fez do seu erro a escada para que ele pudesse crescer. Servir. E aí sim, ele se transformou na pedra angular do movimento pós-Jesus. Juntamente com Maria. Que é uma outra personagem espetacular. Que já começa com toda a disponibilidade de uma jovenzinha de pouco mais de 16 anos. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, hashtag tamo junto, pode contar comigo. E o trabalho dessa mulher foi tão forte, que Jesus não era chamado pelos que seguiam do cristianismo nascente de Bar Yosef. As pessoas cantavam dizendo Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Ela foi tão forte
que ela conseguiu colocar o seu nome como sobrenome dele. Tamanha a força dessa mulher, que abriu, rasgou uma sociedade patriarcal. E ele era chamado Yeshua ben Miriam, Jesus, filho de Maria. Ben, em aramaico, filho. Jesus, filho de Maria. Não que não fosse filho de José, era filho de José. Mas era para mostrar o seguinte: a sua juventude José já havia desencarnado. Ele então foi o chefe da casa, porque assim a lei dizia, mas obediente à mãe. Completamente obediente. De tal forma que ela empreendeu o seu sobrenome dele. Yeshua ben Miriam, Jesus, filho de Maria. E depois falam que esse espírito era um espírito pequeno. Se fosse grande, então estava complicado. Era enorme esse espírito. Que deu ordem para Jesus na bodas de Caná. Quando ele disse, mulher, não é chegada a minha hora, ela diz, chamou os servidores e disse, fazei tudo que ele vos disser. Ou seja, não quero saber se é sua hora, eu estou mandando. Sou sua mãe, obedeça. Foi assim que ela fez. Quando ela pediu para, acabou o vinho, ela falou, o que nós temos com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo que ele vos disser. Em outras palavras, se é a sua hora, eu não sei, mas é a minha, eu estou te dando ordem, estou indo embora. E ele resolveu o problema. Ou seja, obediência. Porque ele mostrava que naquele momento era o filho com a mãe. Não era o mestre com a discípula. Veja a grandeza do Cristo. Para a gente entender toda essa figura nessa frase tão simples, tão clara de Mateus, capítulo 20. Com esse perfil, então, é que nós precisamos nos colocar olhando o Espiritismo. Entendendo, então, o Espiritismo. E sobre isso nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 25. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo no mundo neste século de declives de sua história. Declives da própria história do mundo. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. O A Caminho da Luz é um livro que nos conta uma história parasocial, ou seja, além do elemento social. Ela nos conta a história do prisma espiritual. Como os espíritos foram agindo para que as coisas acontecessem. Como eles foram interagindo com os que aqui já estavam, para que as coisas fluíssem. E nesse contexto vem aquele momento do Espiritismo, que Emmanuel vai dizer na mesma obra. O Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Ou seja, ele veio na hora certa, nem posterior e nem anterior. Se ele viesse antes, seria abortado. Se ele viesse depois, seria desprezado. Veio na hora certa. Na hora em que a humanidade estagiou naquela fé absoluta, naquela fé, por assim dizer, imposta como cegueira, e depois que a humanidade já havia experimentado o materialismo que repulsava a fé e que dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Depois das duas, chega a ideia espírita. Como que dizendo, olha, vocês já experimentaram a cegueira, já experimentaram o materialismo. Vamos conversar agora. E no campo da fé, escreve Kardec, a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Como a dizer, fé, razão, não são mutuamente excludentes. Uma precisa da outra. E ele escreve no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo da Gênese, que a ciência e a religião andam juntas. Pois a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E a religião, sem a ciência, ficaria desprovida de provas. Então ele faz aquilo que Tomás de Aquino tentou fazer, com predominância da fé. Ele faz aquilo que Agostinho também tentou desenvolver, com a predominância da fé. Quando Agostinho dizia, é necessário crer para compreender, mas sobretudo compreender para continuar crendo. E aí vem o Espiritismo na hora certa. A humanidade já havia experimentado aquela fala agostiniana, credum quia absurdum. Eu creio mesmo que seja absurdo.
E já havia experimentado a mesma estrutura cartesiana de non credam quia me passe absurdo. Eu não creio justamente porque é absurdo. E depois de credum quia absurdum, non credam quia me passe absurdum, é que vem a doutrina espírita para dizer, os dois absurdos dá para trabalhar. Fica tranquilo que a gente resolve isso. Ou seja, na hora certa. Século XIX. E Emmanuel vem trazer isso. E o Espírito de Verdade, naquele capítulo 6 já citado, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai escrever a mensagem. Venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo e imutável, que faz crescer as ondas e germinar as sementes. Eu, no passado, juntei o bem esparso que estava pela humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Hoje a voz que vos fala vem do túmulo, onde criavas que nada existia. E do túmulo vem as vozes dizendo, irmãos, nada perece. E segue a mensagem, uma página e meia. Chamando-nos a atenção que era hora de chegar. E que ele iria dissipar as trevas. E como outrora a palavra do Cristo, ele iria fazer lembrar que acima dos homens existe Deus justo, bom, que faz elevar as ondas e germinar as sementes. Que tudo coordena. E é isso que Emmanuel chama a atenção. E é isso que precisamos ter em mente quando nos colocamos a servir pelas hostes espíritas. É um manancial de esclarecimentos. Nesse manancial, podemos beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu. Por isso, espiritismo, sufixo ismo, próprio do radical, espírito. Ou seja, espírito mais ismo, próprio dos espíritos, doutrina dos espíritos. E não doutrina de Kardec. Por isso não há kardecismo. Há elementos kardecianos, sufixo iano, interpretado segundo o radical. Então, o espiritismo kardeciano, ou seja, interpretado por Kardec, chamado codificador, criador. E ele teve habilidade bastante para isso. Na introdução primeira do Livro dos Espíritos, ele diz, para ideias novas são necessárias palavras novas. Para expressar a ideia, é preciso uma palavra. No espiritualismo adequado, crê em do que há. Novo espiritualismo adequado, novo espiritualismo é o criar uma palavra. Ideias dos próprios. Aí, doutrina dos espíritos. E quem assina o prefácio, o prolegômenos, assim chamado, os espíritos. Regularidade de tempo.
analisado por muitos. E se eu não aceitar essa missão? Ou seja, esse negócio é complicado. E se eu não aceitar essa missão? O Espírito dos céus não podem pairar sobre uma só cabeça. Ou seja, desce daí se você acha que está lá em cima. Tem mais gente para trás. Se não quiser, vem outro. Você, mineiro, agora não. E fez o porque ele está, ou seja, ele não foi inventado, ele está na e terá os espíritas. Ou seja, existe a pessoalidade. Individual de você. Às vezes vai no muita gente vai todo mundo fazendo. Então, vieram para cá. Vocês vieram e e aqui essa aparente busca de relacionamento criou a condição para que vocês entrassem e conhecessem a doutrina espírita. E todos vieram para cá buscando dias melhores. Ninguém veio para cá a passeio. Todos de vocês vieram para cá para trabalhar. E trabalhar intensamente. E a doutrina espírita precisa de trabalhador que trabalhe intensamente. Precisa desse espírito desbravador. Como o espírito desbravador que abriu essas terras. Pela teoria do destino manifesto. Lá do século XVI. Que recebeu o impulso da negligência salutar de Elizabeth I. E deixou com que aqui os Quakers desenvolvessem as suas teorias. Aqueles Quakers que eram os huguenotes fugidos da França, quando do governo de Luís XIV. Foram para a Escócia, perseguidos da Escócia, de huguenotes a Quakers, e vieram para cá. E vieram para cá com uma finalidade: fixarem-se. Família, pessoa, crença. E depois o destino manifesto, para marcar a marcha para o oeste. Travestido de busca do ouro. Mas era o destino manifesto. Não por nada, nós tivemos aqui o profeta da nova geração, Andrew Jackson Davis.
que descrevia o mundo que ninguém via, que só ele via, assim ele dizia. O mundo que eu vejo que ninguém vê. E dele trazia vários elementos. Foi chamado de o profeta da nova geração. O Swedenborg do século XIX. O sueco do século XVIII, diziam aqui Davis, o Swedenborg do século XIX. E que no dia 31 de março de 1848, às 20 horas, diz ele, fui acordado por uma brisa leve que me passa ao rosto. E uma voz me chega me dizendo, meu irmão, você deu início a um bom trabalho. Contemple agora a manifestação viva de tudo que falavas. E nessa mesma hora, em Hydesville, o fenômeno da família Fox. Não por nada isso aconteceu nessas terras. A terra da promissão. E vocês estão nela. No Brasil dizia a carta de Pero Vaz de Caminha. Tudo nessa terra em se plantando dá. Nessa também. Desde que se plante. Com o empreendedorismo da vontade de fazer. Por isso o Espiritismo tem tudo para florescer nessas terras. E dessas terras, seguindo aqueles canais que essas terras já criaram para o mundo inteiro em diversos segmentos, irá o Espiritismo também. Então vocês estão no lugar certo. Vocês estão com as pessoas certas. Vocês estão no momento certo para fazer a coisa certa. Que é o que vocês fazem aqui hoje, quando resolvem parar e avaliar. Naquilo que vocês chamam de prestação de contas, eu chamaria de avaliação dos resultados do trabalho. E com os resultados do trabalho, avalia-se o trabalho. Não avalie o trabalho sem antes avaliar o resultado. Primeiro olhe o resultado, depois avalie o trabalho. O modus operandi pode ser mitigado em função dos resultados aferidos. Se olhar primeiro a forma de trabalho, poderão não enxergar os resultados e mudar uma forma que está dando bons frutos. Ou deixar de mudar uma forma que não está dando bons frutos. Então olhem primeiro o resultado. Como dizia Pestalozzi, parta do conhecido para o desconhecido. E vocês verão que há resultados belíssimos, inclusive em vocês mesmos. Porque estão envoltos pela ideia espírita, porque vocês quiseram, porque vocês se aproximaram. Por isso eu digo que ser espírita fora do Brasil é um pouco mais difícil. É um pouco mais da pessoa, da vontade, da força, da perseverança. E menos da moda. Porque lá no Brasil é meio moda dizer assim, não, eu não sou espírita, eu sou simpatizante. Mas já é um ponto para dizer, esse cara estuda muito. E é isso que está aqui. Chegou o tempo que o Espiritismo deve ocupar o seu lugar entre o conhecimento humano. Porque ele é da natureza. E crença comum, sim. Crença única, não. Mas comum, sim. Ou seja, eu sou católico, mas na próxima encarnação eu talvez venha espírita. Ou seja, não são espíritas, mas as ideias, os postulados fazem sentido. E aí eu dou uma reencarnadazinha, mesmo sendo eu protestante, mesmo sendo eu católico, mesmo sendo eu budista, isso vai dar sem problema. Qualquer que seja. Por quê? Porque isso é que é crença comum. As ideias serão partilhadas, mas não necessariamente o modelo. Porque isso depende. Quando se estuda a lei de igualdade, que é uma das leis morais, entende-se por que os espíritos dizem que nunca teremos igualdade absoluta, porque as pessoas estão em degraus diferentes e em escadas diferentes, por buscas diferentes, que levarão ao mesmo objetivo. Então nós nunca teremos, a pergunta não foi, será crença única? Será crença comum. Ou seja, todo mundo vai dizer assim, eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Né? Ou seja, a ideia faz sentido. Eu não vou deixar de seguir outra ideia, mas essa aqui faz sentido. Porque existe o fato antropológico, cultural, que permeia uma sociedade, que a gente chama de fato dominante. E tem aquele fato não dominante, que não quer dizer que é dominado. Não dominante. E ele vai permeando. E aí, sem mudar a estrutura dominante, mantém-se postulados outros, que não são enxertos, são fatos. Então é importante perceber essa pergunta. E não tentar
espiritizar ninguém, mas apenas mostrar uma realidade vista com olhos um pouco diferentes daqueles que estão apenas olhando o imediato das coisas. Crer na imortalidade, mas entender que essa imortalidade existia numa outra encarnação também, ou seja, nós existimos depois da morte, mas já existíamos também antes, entre aspas, da vida, ou seja, antes da encarnação. E aí vão se apresentando esses elementos, e isso vai permeando e vai fixando. Atribuem a Leon Denis, e eu não posso afirmar que ele tenha dito, porque não li isso em nenhuma das suas obras, mas não li todas as suas obras. Então pode ser que esteja assim em uma das suas obras. Quando ele dizia, dizem que ele dizia, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Não posso atribuir dessa forma a Leon Denis. Mas o pensamento, se dito por ele ou não, é perfeito. Exato, mas não está com essa frase. Ele traz um sentido semelhante, mas não essa frase. Mas não interessa. Não interessa. A frase, o sentido é perfeito. Ele não será a única religião. Ele não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Em que aspecto? Não cristalizadas. E Kardec diz isso claramente. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 da Gênese. O Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado, pois se ele estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele a acata. Por quê? Porque a evolução é constante. E não quer dizer que o Espiritismo evolui, quer dizer que ele vai sendo desvelado. À medida que vão se ampliando os conhecimentos, novas feições vão sendo percebidas. Mas não é ele que está se modificando, é ele que está sendo entendido, buscando novas características. Ou seja, não se cristaliza. Porque se uma ideia religiosa, entendendo religiosa, ideia de espiritualidade, se cristaliza, nega a própria evolução. E a evolução é uma das características da própria sociedade. A evolução é uma das nossas características. É um determinismo da lei de Deus, como vemos na questão 122 do Livro dos Espíritos. É um determinismo. Não temos como não evoluir, por uma questão muito simples. Trazemos em nós o germe da própria divindade. No Gênesis bíblico, no versículo 27 do capítulo 1 do livro A Gênese, diz, e Deus criou o homem. Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a semelhança de Deus os criou. Simão, isso é uma parábola, e é mesmo, a criação é uma parábola. Muito bem contada, com um simbolismo belíssimo. Então ele não está dizendo que nós somos a imagem de Deus. A imagem não. Está dizendo simbolicamente que trazemos a essência do Criador. Como chamamos na nossa língua portuguesa a figura de linguagem metonímia. Metonímia você utiliza para fazer substituições compreensíveis. Em que você, em vez de falar da obra, você fala do autor. Por exemplo, você vê um quadro, sei lá, a Mona Lisa, e em vez de dizer eu vi a Mona Lisa, você diz eu vi Da Vinci. Porque foi pintado por Da Vinci. Você lê um livro, em vez de dizer eu li o livro, você diz eu li o autor. Em vez de dizer eu li a Moreninha, eu li José de Alencar. Mas você não leu José de Alencar, porque ele não tinha nada nele escrito. Mas o que se escreve é a essência do autor, o que se pinta é a essência do pintor. De forma tal que, não sabendo quem, a pessoa diz isso aqui é um Da Vinci, sem saber que seja. Porque é da característica. O Criador põe na obra criada a sua essência. Num processo metonímico, nós podemos dizer Deus em cada um de nós. Mas é simbólico. Porém, se observarmos duas questões do Livro dos Espíritos, nós perceberemos que esse simbolismo do Gênese foi trazido para essas duas respostas. A questão número 1, que é Deus. Resposta, que todo mundo sabe de cor. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O que é supremo? Nada maior. Está acima. Se está acima, porque tem algo abaixo. Porque senão não poderia ter fator de comparação. E supremo só é usado para fator de comparação. Inteligência suprema. Não foi dito inteligência única. Inteligência suprema. E as inteligências supremadas? Aí vamos à questão 76, que todo mundo sabe de cor. Dá a impressão que a gente só lê até a questão número 1, né?
A questão 76. Que definição pode se dar dos espíritos? Resposta. São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. Qual palavra se assemelha nas duas respostas? Inteligência, inteligente. Que diferença tem as duas? Inteligência é substantivo. Inteligente é o quê? Adjetivo. Nós trazemos a qualidade do substantivo. O adjetivo sempre é uma qualidade derivada de um substantivo. Bondoso é o adjetivo advindo de bondade, o substantivo. Caridoso é o adjetivo advindo do substantivo caridade. Então, todo substantivo, quando aplicado, se aplica na forma adjetiva, porque o substantivo é insubstituível. É ele só. Mas ele é colocado em diversas situações e em todas as situações na forma adjetivada. Então, a bondade gera o bondoso, a maldade gera o maldoso, ou seja, o adjetivo advém do substantivo. Então, veja, Deus é o substantivo, a inteligência. E nós possuímos a qualidade advinda desse substantivo, que é inteligente. Então nós trazemos a essência do Criador. Nós trazemos a qualidade daquele que nos criou. Então somos sim a imagem e semelhança de Deus, que não é mais simbólico. Inteligência em Deus significa perfeição. Inteligentes significa o quê? Perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Por isso é determinismo o aperfeiçoamento, a evolução. Porque eu trago o germe da perfeição. Então eu sou impulsivamente empurrado ou levado a evoluir. Porque é da minha natureza espiritual, da nossa natureza espiritual, evoluir. Porque somos perfectíveis. Nós não somos imperfeitos. Nós somos perfectíveis. O que é perfectível? Passivo de se aperfeiçoar. Mas aí dizemos, não, eu sou imperfeito. Não, é mesmo. Porque o prefixo in significa o quê? Negação. Então eu nego a perfeição. Aí sim. Mas eu não sou imperfeito. Eu só não sou perfeito. Não ser perfeito não é sinônimo de imperfeito. Não ser perfeito é não atingir a perfeição. Imperfeito é negar a perfeição. Então nós somos não perfeitos, passíveis de aperfeiçoarmos-nos, ou seja, perfectíveis. E nos fazemos imperfeitos quando negamos a própria perfeição. Então sim, nós somos a imagem e semelhança, nós somos seres que evoluímos. Por isso, uma religião não pode se cristalizar, porque nós não somos seres cristalizados. Nós sempre evoluímos. É um determinismo da lei de Deus. Simples. Basta associar duas questões, que a gente percebe todo esse contexto em frases. E o mais interessante, porque nós temos duas perguntas semelhantes. Dissemos isso conversando com o Marcelo e com a Andréa também. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Que é o Espírito? Questão 76 dos Espíritos. Que definição pode se dar dos Espíritos? Pô, mas Kardec perguntou a mesma coisa duas vezes? Não. Que definição pode se dar dos Espíritos? São seres inteligentes da criação. Questão 23. Que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. E se vocês observarem a questão, está com E minúsculo. Se olhar a 76, está com E maiúsculo. A pergunta é: Espírito, essência do universo. Princípio espiritual, princípio material. Que lá na 27 fecha, falando dos elementos gerais do universo. Espírito e matéria. Que o espírito advém do fluido espiritual e a matéria advém da inteligência, do fluido inteligente, e a matéria advém do fluido espiritual. E aí individualiza-se e sai o espírito que nós somos. Questão 76. Mas para entender essas duas, 23 e 76, precisa da 607. Encaixa ela no meio, que é ela que fala da transposição de princípio inteligente para espírito. E aí com as três a gente chega a uma conclusão. Qual conclusão? Não faça a mínima ideia quando eu fui criado. Porque eles vão dizer isso lá. Que essa elaboração acontece em mundos fora da Terra e que estamos longe de conhecer esse processo. Ou seja, beleza, continuo não entendendo, mas estou vivendo e vamos para frente. Assim segue. Isso que é a ideia de crença geral. Os assuntos serão partilhados, os assuntos permearão, mas ninguém vai precisar
virar um católico espírita, um protestante espírita, um espírita espírita. Continua. A ideia é que permanece. E vem a questão seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Qual o verdadeiro interesse da nossa existência? E aqui, então, é a contribuição que o Espiritismo dá para o progresso. E vem ainda Kardec na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo tem progredido, sobretudo depois que foi melhor compreendido, em sua essência íntima. Depois que se lhe se viu a importância, porque toca o ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade. Veja agora a sequência. Mesmo neste mundo. E tem uma turma que diz que a felicidade não é para nós. Mas, irmão, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Ué, tá certo, e daí? Quantos mundos nós temos? Só 2, gente. Só 2. Mundo espiritual e mundo material. O restante são orbes. Aí eu não sei quantos tem. Mas mundos são 2. O mundo espiritual e o mundo material. Nós somos de que mundo? Do mundo espiritual, nós somos espíritos. Somos do mundo espiritual. Se a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser de qual mundo? Do mundo espiritual. E nós somos de qual? A felicidade não é deste mundo, e daí? Eu também não sou deste mundo. Ela é minha. Onde eu estiver. Onde eu estiver. Então a felicidade é aqui neste mundo, sim. Mas aqui é o mundo de choro e ranger de dentes. Para quem chora e range os dentes. Mas você tem a opção de não chorar se quiser. Você tem a opção de caminhar, levantar e crescer. E tem a opção de deitar e se lamentar. Tem a opção de entregar os pontos. Tem a opção de refazer os pontos. Se as coisas não estão indo bem, é porque os nossos atos não estão corretos. Porque a atitude certa leva a resultados certos. Se eu quero mudar os resultados da minha existência, eu preciso mudar o quê? As minhas atitudes. Se eu quero atingir um resultado que eu nunca atingi, eu tenho que praticar um ato que eu nunca pratiquei. Porque se eu continuar praticando os mesmos atos, eu continuarei tendo os mesmos resultados. Atitudes iguais levam a resultados iguais. Como 2 homens pescadores fretaram um avião e foram pescar no Amazonas. E desceram com o avião, foram pescar. Cada um deles pegou um peixe de 60 quilos. E vieram carregando os peixes. E quando chegou no avião, o piloto disse: não dá para colocar os 2 peixes. Eu só posso levar 60 quilos, aí tem 120. E o pescador disse: eu não deixo o meu, eu também não deixo o meu. Eu não levo só a metade, eu também não levo só a metade. Até que um pescador olhou para o outro e falou: compadre, só se lembra que o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo rio? Sim. Viemos num avião igual a esse? Sim. Pescamos 2 peixes iguais a esses? Sim. E levamos no avião igual a esse? Sim. O piloto ouviu e falou: olha, no ano passado vocês estiveram aqui no avião igual a esse, pegaram 2 peixes iguais a esses e levaram no avião? Sim. Bom, então põe os 2 peixes para dentro. E puseram os 2 peixes, entraram os 2 pescadores, entrou o piloto, o avião levanta voo, então logo levanta voo, o avião cai. Caiu. E aí levanta um pescador e fala para o outro: ei, compadre, você não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais, resultados iguais. Então é preciso entender esse aspecto da felicidade nesse mundo. Se as coisas não estão bem, é que as atitudes não estão boas. É só organizar. Não é entregar os pontos, é mudar o ponto de vista. É mudar a forma de entender, é mudar a forma de escolher, é mudar a forma de agir. E a felicidade está aí. Então o mundo é um mundo de choro, sim, para quem está chorando e quer chorar. Mas para quem, apesar das dificuldades, quer crescer,
ele cresce com a dor. Ele vibra no amor. Então não há porquê discursarmos em sofrimento no mundo que é para nosso crescimento. Se analisarmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós veremos a pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação, essa é a 167. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que um ser que é espiritual, que evoluído vai continuar no mundo espiritual, precisa do mundo material? Por que tem que encarnar? Foi a pergunta. Não é um desvio de rota? Ou seja, sou criado no mundo espiritual para continuar no mundo espiritual e preciso vir para o mundo material? Kardec pergunta isso: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Ou seja, ninguém está reencarnado para sofrer. Estamos reencarnados para crescer. Simão, então não se progride no mundo espiritual? Claro que progride. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. E eles dizem que o espírito no mundo espiritual cresce em conhecimento, segundo a sua vontade. Mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, volta para a Terra. Não tem jeito. O Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é por meio de uma ação material que o espírito consolida o seu processo evolutivo. Então precisamos da Terra para a nossa evolução. Então ninguém se reencarna para sofrer. Só se reencarna para crescer. Mesmo que pelas vias do sofrimento, quando entende-o e resolve vencê-lo. Só se reencarna por crescer. E veja a força do verbo. Deus vos impõe. Não é assim, Deus sugere que você reencarne, Deus propõe que você reencarne. Não, Deus vos impõe. Aí onde está o meu livre-arbítrio? Tá por aí. Né? Você vai usá-lo. Mas por que o verbo impor? Imaginemos uma criança, 4 aninhos. Essa criança deve estar com uns 25 por aí, porque eu estou falando dela já tem uns mais de 20 anos. Mas essa criança de 4 aninhos, acometida de uma doença, vai ao médico, diagnostica-se e prescreve um medicamento. Coisa simples que a criança adora, uma injeção. E aquela criança de 4 anos escuta aquilo e já pensa assim: não vou tomar esse negócio. E aí entrega para o pai leva à farmácia e a criança fala para o pai: eu não vou tomar. O pai fala: vai. Ou a mãe fala: vai. E a criança fala: não tomo. O pai ou a mãe dizem: toma. Não tomo, toma. Não tomo, ai. Tomou. O pai obrigou a tomar. Por quê? Porque era necessário. A criança divisava a dor, o pai divisava a solução. Estamos no mundo espiritual. Encarnar. Para a Terra. No Brasil. Vou não. Vai, não vou. Vai, não vou. Fui. Porque é necessário encarnar. Nós divisamos o momento, os benfeitores divisam a imortalidade. Então isso é o verbo impor. Necessidade. É necessário. Então por isso eles dizerem: a sua felicidade mesmo neste mundo. Nisto está a causa da sua propagação. O segredo da força que o fará triunfar. Porque ele fala da felicidade. Mesmo que os expositores falem da tristeza. Mas o Espiritismo fala da felicidade. E felicidade não é antônimo de tristeza. Felicidade é algo único. Que está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos falam da lei de Deus, da lei natural. O que se entende por lei natural é a lei de Deus. Criada por Ele para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja o prefixo.
significa negação. E o homem nega a felicidade quando se afasta da lei de Deus. Questão seguinte, 615. A lei de Deus é imutável, e respondem os Espíritos, eterna e imutável quanto o próprio Criador. Ou seja, a felicidade é eterna e imutável quanto o próprio Criador. Ou seja, somos felizes sempre, mesmo quando estamos tristes. Estou triste, mas sou feliz. Estou alegre, mas sou feliz. E se é a lei de Deus, a felicidade é o objetivo da lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? Que é outra que todo mundo sabe de cor. Questão 621. Na consciência. Onde está a felicidade? Na consciência. É o meu estado de consciência que vai fazer-me negar a felicidade ou não. Estou super alegre, porque alegria são coisas do mundo. Mas infeliz, porque estou negando a felicidade. Tudo que eu tenho me alegra, mas eu não sei por que não sou feliz. Estou triste, mas sou feliz, porque a minha consciência está indicando que eu estou em paz. Aliás, sobre paz, Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele diz que a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Ou seja, consciência, felicidade. Uma letra de música do coral Terezinha Flores, lá da cidade de Araxá, diz: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, amor. Isso nunca acaba. Por mais que eu entenda a tristeza, ela nunca se antagoniza com a felicidade. Felicidade nunca acaba. Eu sou feliz estando alegre ou estando triste. E outra coisa, vida também não tem contrário. Sim, mas felicidade, o contrário é tristeza. Não, felicidade é contrário, tristeza é contrário de alegria. Ninguém está alegremente triste, tristemente alegre. Alegria e tristeza se antagonizam, uma sai e outra entra. Mas a felicidade sempre está. Ela não tem contrário. Ela tem negação. Eu nego, mas continuo feliz, mas nego. Consciência conturbada. Vida. Qual o contrário de vida? Aí já fica assim, não vou falar não. Qual o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Substantivo morte, substantivo nascimento. Nascer, morrer. Morrer, nascer. E vida, qual o contrário? Não tem. Se não tem contrário, quando ela acaba? Nunca. Eu sou vivo estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Se vida não acaba, a felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é viver. Pronto. Acabou. Precisa de algo mais? É o que está lá. Bastando olhar. Naquela frase de Jesus, quem tiver olhos de ver, que veja. Então é a felicidade mesmo nesse mundo. E é aí que está a causa da propagação da doutrina espírita, porque ela fala da nossa felicidade. Mesmo que muitos palestrantes só falem de tristezas. Mas não é isso. Nós não somos merecedores, somos. Senão não estaríamos encarnados. Segundo Emmanuel, temos 25 bilhões, já deve ter mais, porque isso faz um tempo que ele escreveu isso, 25 bilhões de espíritos na psicosfera terrestre, dos quais hoje, sei lá, 7 milhões e alguma coisa, estamos encarnados. Se a gente desse só uma resumida, vamos baixar isso para 21, 2 por 1. Para cada um encarnado tem 2 desencarnados. E se está na Terra para evolução, significa que os que estão aqui que merecem evoluir, e os que estão de lá estão aguardando na fila. Do tipo... Você está reclamando da sua encarnação? Rapaz, quem me dera se eu pudesse estar no lugar da sua. Porque pelo menos eu estava no lugar certo para crescer. Aqui eu só estou aprendendo, mas não estou exercitando. E a gente ainda acha que é para sofrer. E não é. É para crescer. Vamos terminar, falta 2 minutos. Eu chego lá. O Espiritismo, conclusão número 5 ainda. São 8 conclusões. Eu só estou na 5, não vou passar dela também não.
O Espiritismo é forte, porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, alma e as penas e recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas futuras como sendo consequências naturais da vida terrena e que nada no quadro que ele oferece do futuro pode ser negado pela mais exigente razão. Essas são palavras de Kardec. Não foi o Kardec vai na sutileza. Olha, ele é forte. Ele é forte porque se apoia nisso. Em Deus, na alma e na lei de causa e efeito, penas e recompensas futuros. E mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais. Naturais. Ou seja, não é imposto por Deus. Vou fazer você sofrer um pouquinho. Por quê? Não, tive uma vontade. Não é assim. Ah, não, você vai ficar feliz. Não, eu vou te dar muita felicidade. Não. Vou te dar muita alegria. Não. Não. É consequência natural. Haja de um jeito, a consequência será de um jeito. Haja de outro jeito, a consequência será de outro jeito. Como dizia um filósofo brasileiro, já desencarnado, ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, ele dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alta filosofia, porque está certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é preciso perceber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São consequências. Só isso. Consequências boas, consequências ruins. Esse é o nosso futuro. Que está atrelado a quê? Ao nosso presente. Futuro é algo desconhecido, porém mutável pelo presente que vivemos. Passado é desconhecido, porém imutável. Desculpe, passado é conhecido, porém imutável. E o futuro é desconhecido, porém imutável. E qual é a chave da mudança do futuro? As atitudes do presente. Então, qual é o melhor momento que nós temos na existência? Só. Ok? Vamos dar uma parada. E aí, na parte da tarde, nós vamos para a outra parte material, né, que é o movimento espírita e a casa espírita nas suas diversas ações. Tudo bem até aqui? O tom de voz ficou legal? Não acordei ninguém de sobressalto? Tranquilo? Beleza? Então vamos continuar depois assim daquele alimento material, que no nosso caso aqui pelo andar da hora é muito importante, necessário, útil e saboroso. E aqueles que resistirem, voltaremos a 1 hora. Né? Não 1 hora qualquer, às 13 horas. Né? Voltaremos às 13 horas para os heróis da resistência, né? Os que ficarem. Até mais tarde. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser o almoço, mas antes disso eu queria só fazer uma pequena colocação.